Meus queridos irmãos e irmãs, depois da abertura solene em Roma pelo Papa Francisco, no dia 9 e 10 de outubro, do Sínodo dos Bispos, que tem por tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação, Missão, e depois de abrirmos, no dia 12 de outubro, durante a nossa Romaria de Nossa Senhora do Pilar, a fase diocesana deste sínodo, quero agora partilhar com vocês mais um pequeno vídeo, uma pequena catequese, precisamente sobre o sínodo que estamos iniciando com a fase diocesana e que em 2023 se concluirá com a fase universal. É uma fase diocesana, uma fase continental e, finalmente, a fase universal. Meus queridos irmãos e irmãs, vejam, no momento de reflexão para o início do percurso sinodal, no seu discurso, o Papa Francisco, no dia 9 de outubro, sábado, salientava, primeiramente, a sua gratidão por todos aqueles que ali se encontravam. Obrigado por estardes aqui na abertura do sínodo, disse Francisco. Percorrendo diversos caminhos, viestes de tantas igrejas, trazendo cada um no coração questões e esperanças. E tenho a certeza, prosseguia Francisco, de que o Espírito nos guiará e concederá a graça de avançarmos em conjunto, de nos ouvirmos mutuamente e iniciarmos um discernimento no nosso tempo, tornando-nos solidários com as fadigas e os anseios da humanidade. Reitero, afirma Francisco, que o sínodo não é um parlamento. O sínodo não é uma investigação sobre as opiniões. O sínodo é um momento eclesial e o protagonista do sínodo é o Espírito Santo. Se não estiver o Espírito, não haverá sínodo. E ele então nos convidava a viver este sínodo no espírito da ardente oração que Jesus dirigiu ao Pai pelos seus, para que todos sejam um só. Por isso, no único povo de Deus, caminhemos em conjunto para fazer a experiência de uma igreja que recebe e vive o dom da unidade e se abre à voz do Espírito. O Papa nos recordava então as 3 palavras-chave do sínodo: comunhão, participação, missão. Comunhão e missão são expressões teológicas que designam, é bom recordá-lo, diz Francisco, o mistério da Igreja. O Concílio Vaticano II esclareceu que a comunhão exprime a própria natureza da Igreja e, ao mesmo tempo, afirmou que a Igreja recebeu a missão de anunciar e instaurar o reino de Cristo e de Deus em todos os povos e constitui o germe e o princípio deste mesmo reino na terra. Isso está afirmado na Lumen Gentium. Através destas 2 palavras, comunhão e missão, a Igreja contempla e imita a vida da Santíssima Trindade, mistério de comunhão adentra para dentro e fonte de missão adestra para fora. Depois de um tempo de reflexões doutrinais, teológicas e pastorais que caracterizaram a recepção do Vaticano II, São Paulo VI quis condensar precisamente nestas 2 palavras, comunhão e missão, as linhas mestras enunciadas pelo concílio. De fato, ao comemorar a abertura do mesmo, afirmou que as linhas gerais foram a comunhão, ou seja, a coesão e a plenitude interior na graça, na verdade e na colaboração, e a missão, ou seja, o compromisso apostólico para com o mundo contemporâneo. Assim se expressou o Papa Paulo VI na oração do Ângelus, no dia 11 de outubro de 1970.
meus queridos irmãos, ao encerrar o sínodo de 1985, nos recorda Francisco, 20 anos depois da conclusão da Assembleia Conciliar, também São João Paulo II quis reafirmar que a natureza da Igreja é a koinonia, a comunhão. Dela brota a missão de ser sinal de união íntima da família humana com Deus. E acrescentou: convém sumamente que na Igreja se celebrem sínodos ordinários e, se for necessário, também extraordinários, os quais, para dar fruto, devem ser bem preparados. A saber, é preciso que nas igrejas locais se trabalhe pela sua preparação com participação de todos. E aqui temos a terceira palavra: participação. Comunhão, missão, participação. Comunhão e missão correm o risco de permanecer termos meio abstratos se não se cultiva uma praxis eclesial que se exprima em ações concretas de sinodalidade em cada etapa do caminho e da atividade, promovendo o efetivo envolvimento de todos e cada um. Naturalmente, celebrar o sínodo é sempre bom e importante, mas só é verdadeiramente fecundo se tornar expressão viva do ser igreja, do agir caracterizado por verdadeira participação. E o Papa nos recorda que a participação é uma exigência da fé batismal. O Papa chama atenção ainda para alguns riscos que podem aparecer ao longo do caminho sinodal. Ele fala do risco do formalismo. Pode-se reduzir um sínodo a um evento extraordinário, mas de fachada, precisamente como se alguém ficasse a olhar a bela fachada de uma igreja sem nunca entrar nela. Há o risco do intelectualismo, da abstração. A realidade vai para um lado e nós, com nossas reflexões, vamos para outro. Transformar o sínodo numa espécie de grupo de estudo, com intervenções cultas, mas alheias aos problemas da igreja e aos males do mundo. Uma espécie de falar por falar, onde se pensa de maneira superficial e mundana, acabando por cair nas habituais e estéreis classificações ideológicas e partidárias, e aliando-se da realidade do santo povo de Deus, da vida concreta das comunidades espalhadas pelo mundo. O Papa fala ainda de um terceiro risco, a tentação do imobilismo. Dado que sempre se fez assim, se fez sempre assim, então, esta afirmação, fez-se sempre assim, nos recorda Francisco, é um veneno na vida da igreja. Quem se move neste horizonte, é melhor não mudar? Então, quem se move neste horizonte, mesmo sem se dar conta, cai no erro de não levar a sério o tempo que vivemos. O risco é que, no fim, se adotem soluções velhas para problemas novos. Depois o Papa nos recorda, queridos irmãos e irmãs, e nos convida a viver intensamente o sínodo como uma ocasião de encontro, escuta e reflexão, e como um tempo de graça. Como um tempo de graça. Sim, irmãos e irmãs, um tempo de graça que nos ofereça, na alegria do Evangelho, pelo menos 3 oportunidades. O Papa fala a primeira oportunidade, encaminharmos-nos não ocasionalmente, mas estruturalmente, uma igreja sinodal. Uma segunda oportunidade, nos tornarmos igreja da escuta. Uma terceira oportunidade, temos a oportunidade de nos tornarmos uma igreja de proximidade. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos viver intensamente este caminho sinodal. É o momento da fase diocesana, mas vamos
acompanhar também as demais fases. Vamos viver uma experiência de caminhar juntos. Deus a todos abençoe.